Meu nome é Carolina, eu tenho 23 anos e eu nasci de uma família totalmente destruída. Sou fruto de uma noite, descobri minha paternidade quando eu tinha 20 anos. Cresci somente com os cuidados da minha avó. Minha avó, bem idosa, criou eu e minha irmã com muito sacrifício. Cresci uma criança meio que frustrada, porque sem amor de mãe, sem amor de pai, sem respeito, sem alguém para dar um conselho, sem alguém para dar um afeto, carinho. E com 15 anos, conheci um rapaz que tinha o dobro da minha idade e achava que era o homem da minha vida. Me relacionei a fundo. Eu não tinha conselhos, eu não tinha alguém para sentar comigo e falar isso é certo e isso é errado. Então, foi eu desencadeei tudo dentro de mim. A flora sexual, vamos dizer assim, eu não tinha ninguém para falar, se previne, faz assim. Eu não tive, então com ele eu conheci tudo. E eu mal sabia do que estava por vir, porque começaram os ciúmes, o tempo foi passando, aquele sentimento virou uma doença. Foi 1 ano e meio de tortura, de sofrimento. Eu tão jovem, eu ficava pensando assim, eu com essa idade já estou passando por isso. O que dirá que me espera no futuro? O que eu estou plantando, com certeza eu vou colher, né? E eu lembro como se fosse hoje, uma tarde de domingo, e ele veio, me agrediu, deu um tapa na minha cara, chutou minha perna, que chegou até a estender o nervo, né? Tive que denunciar ele, e eu botei um fim naquele relacionamento, denunciei ele, claro, porque ele tinha me agredido, e me lancei numa vida que eu jamais pensei que um dia eu ia viver. Passar por coisas que eu passei, eu jamais pensei que eu iria passar. Conheci várias pessoas, várias amizades, pessoas super mais velhas que eu. Até então eu sempre tive atração por pessoas mais velhas, né, com mais idade que eu. Conheci uma amiga que me fez conhecer com 16 anos uma casa de swing. E conheci vários homens, conheci homens casados, conheci homens de todos os tipos e me relacionei com todos os tipos de pessoas que se possa imaginar. Lá fora, esse mundo que eu vivia assim, fechado, né, vamos dizer assim, lá fora eu me sentia muito feliz, eu me sentia realizada. Mas quando eu chegava em casa, eu era a pessoa mais podre que existia na face da terra. Eu me sentia enojada, porque aquilo começou a ser um vício para mim. Era esse tipo de pessoa que eu queria atrair para minha vida. Então, eu atraía com roupas, com jeito de vestir. Muitos homens chegavam em mim e falavam assim: você destrói qualquer casamento. Junto com tudo isso, com balada, a gente traz o vício, né? Porque eu comecei a beber, usar droga, fumei maconha, tudo que eu podia experimentar, eu experimentei. Eu lembro que nessa época do carnaval era pra mim a melhor época. Eu beijava todos que vieram na minha frente, eu beijava, atropelava, ia ficando com outra. Eu e minhas amigas disputavam quantos homens a gente beijava. Eu já tava num estágio que pra mim o lixo tinha mais valor. Era assim que eu me sentia, um lixo. Que o lixo ainda a gente recicla, né? E eu não, acho que pra mim não tinha mais jeito pra nada. Eu me senti uma qualquer, uma usada. Eu sempre sonhei em ter uma família perfeita, como da novela, como da televisão. O marido, a esposa, aquela família na mesa. E do jeito que eu encaminhei minha vida, eu jamais teria alguém que me valorizasse, que me amasse de verdade. Eu tava cansada de sofrer, eu tava cansada de tudo, porque eu não achava solução pra nada, eu não achava caminho pra nada. Minha avó, ela vinha na Igreja Universal. E ela me chamava pra vir, vamos, tenta. E eu não queria, porque eu achava pra mim que, poxa, Deus vai me querer? Por favor, né? Olha o estado que eu sou, quem eu sou, olha o estado que eu cheguei. E pra mim, pelo amor de Deus, eu tinha até vergonha de falar com Deus. Eu nem orava, porque, meu Deus, Deus nunca ia me ouvir. Então, foi um dia que eu parei e falei, fiquei pensando assim, poxa, eu largo tudo pra ficar com os homens, largo tudo pra viver essa vida, larguei tudo pra viver isso. Por que não largar tudo e tentar ver se esse Deus realmente existe, né? Foi então que eu cheguei na Igreja Universal.
Meu nome é Kelvin, eu sou marido da Carolina e eu vi o dia que ela chegou na igreja. Realmente, ela parecia gritando, pedindo por socorro. E eu não conhecia a Carolina. Foi a primeira vez que eu a vi dentro da Igreja Universal. Eu lembro que eu cheguei numa quinta-feira na igreja, conversei com o pastor, né, minha situação, e ele falou só isso pra mim. Deus não precisa de você, você precisa de Deus. Se você quiser continuar sofrendo, fica com a sua vida lá fora. Não precisa vir aqui. Mas se você quiser mudar de vida, toma uma atitude. Eu falei pra Deus naquele dia que se Ele existisse mesmo, que Ele mudasse a minha vida. Daquele dia em diante, eu fiquei muito feliz por ver, dia após dia, ela indo para a igreja, pegando firme, realizando os propósitos, conversando, pedindo orientação para o pastor. Aquilo ali foi me deixando feliz, não porque eu tinha interesse nela, mas porque era mais uma alma, mais uma pessoa que estava, como posso expressar, estava renascendo para Deus. Eu comecei a mostrar para Deus o que eu queria. Olha, Deus, eu quero ser isso aqui que eles estão pregando, ser uma nova criatura, conhecer esse Espírito Santo que as pessoas estão falando, esse Deus, esse novo nascimento. Eu não sabia o que era isso, né? Então, eu fui em busca disso, larguei tudo. E esse era o meu sacrifício diário, porque eu descobri que para você alcançar a Deus, você tem que sacrificar a sua vida. E da forma que eu fui me dedicando para Deus, Deus ele foi trabalhando em mim. Eu me lembro, dia 13 de outubro de 2016, faz pouco tempo, me batizei nas águas e foi ali que eu descobri que morreu a velha criatura e nasci uma nova. Ali foi a prova que eu dei para Deus que eu queria Ele. Eu falei para Deus tudo que tinha dentro de mim. Olha, meu Deus, me perdoa, eu sou um lixo, eu me sinto uma porcaria, eu fazia isso, isso e isso, eu me dediquei totalmente aos homens, mas eu estou disposta a me entregar 100% para o Senhor. Deus se revelou como se Ele mostrasse assim, ó, eu existo, eu estou presente, a partir de hoje, eu que tomo a frente da sua vida. Confie em mim, vai dar tudo certo. Esse foi o meu... Olha, eu falo o encontro porque é diferente quando a gente marca encontro com um cara, tô chegando e tal. Você já sabe o que vai acontecer no final. Essa era a minha expectativa com os homens. Mas com Deus, não. Você sempre quer um gosto, fica com um gostinho de quero mais. Eu quero mais desse Deus, eu quero mais disso. E... aí toda vez que eu falo disso, eu me emociono, gente. Eu falei pra Deus assim... eu fazia um trono para Deus, era algo incrível. E falava assim, Jesus, senta aqui, hoje vamos conversar. Eu me abria como se eu nunca tivesse conversado com ninguém, era uma pessoa única. A minha fé nele era tão forte, que ele estava tão presente. E eu falava assim, cuida de mim, fica comigo, eu preciso tanto. Eu já senti prazeres tão grandes na minha vida, mas nada se compara com o Senhor. O prazer de falar contigo. E desceu sobre mim algo tão glorioso, uma paz que eu nunca senti na minha vida. Aquele dia foi maravilhoso, porque era de noite, na meada da madrugada, e eu só dava risada, e a noite inteira, sabe assim, eu queria acordar até minha avó, falar, olha, eu mudei, Jesus existe, Ele veio sobre mim hoje, e minha vida vai mudar. Eu tinha certeza que minha vida ia mudar, certeza. E naquela noite eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza. É diferente de ouvir falar de Deus como eu ouvia, mas quando você tem a certeza que Ele existe, aí... é você, ninguém tira isso de você. E eu comecei a servir a Deus, dedicar a Deus todos os meus dias. Tudo que eu fazia, eu só pensava no céu, eu só pensava na salvação. Tudo que eu fazia, as minhas palavras eram outras, o meu tratamento com as pessoas eram outros, o meu modo de ver a vida, a minha vontade era de ir lá naquelas pessoas que saíam comigo, que eu me deitava, que eu me relacionava e falar, tem jeito pra vocês também, porque pra mim teve, né?
E a coisa foi acontecendo, aquele vazio que eu sentia que os homens que preenchiam por momento, eu já não tinha mais, eu era completa, nada me faltava. Aquela palavra que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é real, porque nada me falta, nada me falta. E saber que ela recebeu o Espírito Santo foi o que me deixou interessado por ela. Com um tempo a gente começou a conversar, pediu orientação para o pastor, fizemos tudo correto, porque a gente não queria errar. Eu que não dava certo com ninguém, que era frustrada, destruía lares, que era taxada como destruidora de família. Hoje eu casei, né? Tive o casamento dos meus sonhos. Eu que nunca me vi entrando na igreja de noiva, de vestido de noiva, né? Eu namorei certinho, noivei certinho, casei certinho. Hoje eu tenho uma família. E a Carolina hoje como mãe, como esposa, é algo que incrível. Uma esposa dedicada, uma esposa fiel, ela está sempre ali para me ajudar, dando apoio. E eu sou eternamente grato a Deus por eu ter conhecido ela na Igreja Universal. Eu posso dizer com todas as letras que foi na Universal que eu mudei de vida. Podem criticar, podem falar mal, podem falar que rouba, porque de mim não roubaram, nunca roubaram nada. Foi aqui que eu casei, aqui que eu constituí minha família, aqui que eu aprendi a ser uma pessoa melhor, aqui que eu testifiquei que Jesus existe. Foi aqui, eu posso falar com todas as letras. Não tô aqui porque ninguém tá me pagando, não. Eu tô aqui para falar a realidade. Tô aqui para falar que aqui eu mudei de vida. Não só por conta da igreja, mas o Deus que rege essa igreja mudou a minha vida. Olha, só Deus. Só Deus para fazer algo tão magnífico, como o caso da Carolina. Mas você vê, coitadinha, ela nasceu e não conheceu nem sua mãe, nem seu pai. Ela foi jogada no mundo, ela foi cuspida no mundo, ela foi escarrada pelo mundo, ela foi um lixo do mundo. Mas por alguma razão, Deus ouviu o seu clamor e a elegeu e a escolheu para fazer dela o trono dele. É isso mesmo. Hoje, Deus tem no corpo da Carolina o seu trono, que é o que Ele quer fazer com você também. Talvez você seja o que foi a Carolina, um lixo da sociedade. Lixo. Talvez ninguém queira mais você. Talvez você esteja toda estragada, podre. Talvez as pessoas fiquem longe de você. Talvez nem mosca queira você, nem mosca. Talvez as moscas fujam de você, de tão nojento que é a sua vida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, Ele quer você. E mais, Ele quer fazer do seu corpo o trono dele. Mas essa é uma opção que Ele deixa com você. Ele bate à sua porta. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e com ele cearei. Ela está ceando com o Senhor Jesus. Até hoje. Sua vida reconstruída, é uma família, tem um marido, tem uma filha, enfim. A vida dela hoje é outra coisa. Deus mudou a história dela. Aquele corpo tão usado, tão abusado, foi desfeito e ela recebeu um corpo novo, um corpo morada do Espírito Santo.